A Lei 15.100 de 2025 proibiu o uso dos celulares durante as aulas, recreio ou intervalos de todo o ensino básico. Em São Paulo, essa lei já havia sido aprovada em 2024, mas como ela será implantada? É sobre isso que eu converso agora com Luiz Fernando Salles Gianellini, que é advogado. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui e conversar com você. Prazer é meu. Também aqui nos nossos estúdios, Daniela Magno Brandão, que é vice-diretora e coordenadora pedagógica. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui nesse bate-papo. Obrigada. Doutor, para começar, explica para a gente o que diz essa lei, porque a criançada, os adolescentes estão aí eufóricos. As aulas em algumas escolas já começaram, outras a partir da semana que vem. É verdade. É um tema que tem trazido preocupações para os três atores principais, né? Escolas, alunos e família, justamente porque o celular acabou se tornando uma extensão do corpo das pessoas no seu dia a dia. Elas usam para trabalhar, para se divertir, para interagir, para se comunicar. E não foi diferente com o corpo docente de todas as escolas, públicas ou privadas. Então, essa lei que proibiu, entre aspas, eu digo a proibição, porque nós vamos ver que ela tem previsão de exceções, permitiu, na verdade, uma disciplina do uso dessa importante ferramenta tecnológica. Então, não é que houve uma proibição irrestrita, mas o uso dela é que precisou ser melhor regulamentado a fim de garantir uma melhoria dos processos de aprendizagem dentro do contexto educacional. Daniela, como você vê essa medida já no lado da educação? Sim, como o Dr. Luiz falou, não é para restringir, né, a questão do uso do celular, mas tem um controle, um limite. Porque o excesso do uso das telas, do celular, interfere na aprendizagem. Porque a escola é um espaço de aprendizagem, socialização, né? Nós trabalhamos na escola 3 aspectos. A gente traz o cognitivo, o emocional e o social. E nesses 3 aspectos, o uso excessivo do celular, ele tem trazido malefícios para os alunos. Uhum. Então, eu acho muito importante. De que maneira? Quais são esses malefícios? Olha, para a gente entender o que afeta, o que impacta na aprendizagem, a gente precisa entender um pouquinho como que ocorre a aprendizagem, né, da criança e do adolescente. Uhum. Então, ele recebe uma informação, a criança, o adolescente recebe uma informação de um novo conhecimento, e no cérebro deles tem, né, uma questão chamada neuroplasticidade, que é criar novas conexões daquele assunto que ele está recebendo e de forma atencional, quando o aluno tem uma atenção, um foco, e repete aquela informação, a aprendizagem vai se consolidando, as conexões realizadas no cérebro elas vão se fortalecendo. Com o uso do celular, esse foco e essa atenção é prejudicada, porque o aluno está focado no celular e não naquele conteúdo, aquela informação que ele está recebendo do professor. Então, isso já interfere negativamente na aprendizagem. Uhum. Além do que, o uso do celular também interfere muito no sono. A questão da luz azul que tem no celular e também o tempo que os adolescentes, principalmente, muitas vezes não têm um limite de uso e acabam indo até mais tarde. Então, isso prejudica muito o sono, né, dessas crianças. E o sono é importantíssimo para consolidar a aprendizagem, as memórias. Então, afeta muito na aprendizagem a questão do excesso das telas, do uso do celular. Fora também a questão do relacionamento, né? Eu já escutei adolescentes falando, o que eu vou fazer durante o intervalo? Exatamente. Como assim? Vou ficar sem o celular? Ou seja, daí eu até respondi, você vai comer e conversar com pessoas, Sim. né? Então, isso também se perdeu muito. A gente vê nos intervalos, a maioria ali só no computador, no celular, na sua vidinha, no seu mundo, isso, né? E é o outro aspecto que a escola trabalha, que é o social, né? A socialização. Então, sim, nos intervalos a gente via
os alunos no celular, até se conversando, mas pelo celular. E agora nós vemos o quê? Os alunos interagindo, conversando, lendo, né? Alunos lendo livros na hora do intervalo, então foi muito benéfica essa lei. Já dá para perceber mudança, Já dá então? para perceber mudança. Que bom. E doutor, vira uma medida de lei, né? Parece que foi um caso extremo, né? Porque poderia se combinar dentro da escola, aqui não, são regras da escola. Não, precisou de uma lei. Fala um pouco disso. Olha, a escola privada, porque a pública é lógico que ela é controlada e fiscalizada pelo próprio poder público, ela é uma atividade que depende de regulação. O que significa dizer, o Estado edita normas que autorizam o particular a desenvolver aquela determinada atividade de um determinado modo. Mas isso não significa que o agente particular não pudesse ter o seu regramento próprio. Então, o seu contrato, o seu regimento escolar. E esses documentos poderiam, em certa medida, dispor a respeito do manual de conduta tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente, ou seja, para os alunos e para os funcionários. Então, era possível que a escola já tivesse dentro da sua disciplina normativa interna uma disposição que impedisse o uso dos celulares. Só que a nossa sociedade tem se tornado, por conta do avanço da tecnologia, cada vez mais, com perdão da redundância, tecnológica. E isso fomentou, ao longo dos últimos anos, uma relação de dependência do uso desses aparelhos tecnológicos, principalmente quando eles provêm o acesso à internet. Às mídias sociais, aos vídeos, aos divertimentos, às coisas que permitem com que os adolescentes se distraiam. Então, a lei acabou sendo um ferramental importante para auxiliar tanto as instituições, mas principalmente os próprios pais a conseguirem desconectar um pouco os seus filhos desse mundo 100% digital e tecnológico para vocacionarem ou direcionarem a atenção dos alunos para aquela necessidade para o qual a própria escola foi concebida, que é uma melhor aprendizagem dos conteúdos, mas principalmente para se socializarem. Porque, como a professora Daniela comentou, os alunos acabavam conversando entre eles por meio do celular. Então, você perde o contato pessoal, você perde um pouco na comunicação que a gente desenvolve não só através da linguagem oral, mas da linguagem corporal, da linguagem visual. As expressões e os gestos do nosso corpo também querem significar algumas afirmações. Então, isso permitiu que tanto escolas quanto pais pudessem justificar ou, vamos dizer assim, melhorar a didática e o trato do uso do celular para com seus filhos, dentro do ambiente escolar principalmente. Doutor, o que diz a lei? Que é proibido utilizar nesses momentos, esses espaços, ou é proibido levar o equipamento? Por quê? Alguns pais estão preocupados com essa questão, porque eles acabam acompanhando o trajeto dos filhos, vendo, ou se de repente entrou em algum transporte de aplicativo, onde o adolescente ou a criança está indo, mas o adolescente, né? A criança não usa muito, não usa sozinho, mas o adolescente, se já está voltando para casa, se é para mandar uma mensagem, ligar, perguntar se está tudo bem, isso também vai ser impedido durante o período da aula, mas como que fica essa questão? É proibido usar ou é proibido levar também? Veja, me parece que
principal e primeiro propósito da lei não foi impedir o uso da tecnologia, mas disciplinar a forma do uso, dar racionalidade para o uso. Então, não significa em absoluto que, inclusive em âmbito pedagógico, que essa ferramenta possa ser utilizada. Se é assim, obviamente, a gente está falando que, ou está admitindo que a ida, o aluno ir para a escola acompanhado da ferramenta do celular está permitida. O que é, ou qual o propósito de restringir o uso foi o de restringi-lo quando ele não estiver sendo devidamente utilizado para finalidade pedagógica. Obviamente que tem essas questões que você mencionou, do controle parental, do uso para transporte ou para a comunicação de uma emergência. E, obviamente, essas são situações excepcionais que devem ser tratadas como exceção. O que se quer proibir é que o aluno faça uso do celular durante a exposição de uma aula, justamente para garantir que ele tenha foco, concentração, que toda a sua energia esteja dedicada ao processo de aprendizagem e durante os intervalos ao processo de socialização, que é também parte integrante desse processo de aprendizagem. Então, o uso do celular e levar o celular para a escola pode ser admitido, só que durante a permanência dele na escola, o uso precisará ser fiscalizado e disciplinado. Isso pressupõe que, para essas situações excepcionais, a escola tenha que tomar conhecimento dela e autorizá-la. Daniela, como está até esse trâmite? Você como coordenadora pedagógica, qual foi a orientação? Eles chegam na escola, entregam o celular, guardam o celular, fica na bolsa? Como que é? Então, desde o ano passado, nós já estávamos fazendo essa questão dessa restrição, dessa educação, né, do uso do celular. Então, eles já tinham o costume de chegar, colocar o celular na caixinha, que fica na mesa do professor, e eles pegavam na hora do intervalo para utilizar. Então, com a lei, esse ano, eles continuam colocando na caixinha, só que agora eles chegam, colocam na caixinha e só pegam ao final da aula. Então, eles já sabem que não pode utilizar dentro do ambiente escolar. Eu, inclusive, tenho um filho que usa o celular e ele vai sozinho para a escola para a gente manter esse contato. Está tudo bem? Já chegou? Onde você está? Manda a localização. Mas está dando super certo porque chega, já estão acostumados que tem que colocar na caixinha. E isso até que eu ia te perguntar. Como está a receptividade deles? No caso da escola em que você trabalha, então isso já estava sendo trabalhado. Sim. Mas o que você escuta até dos seus colegas, de outras escolas? Os alunos estão bravos com essa decisão? Ou eles entenderam que é para o bem deles? Alguns entenderam, nem todos, porque a maturidade é diferente, né, o entendimento. Mas tem colegas da área que trabalham em outras escolas que falaram, olha, algumas escolas também começaram ano passado. Então, assim, no segundo semestre já começaram a limitar um pouco o uso. Então, eles falaram, os primeiros 20 dias, os alunos sentiram. Então, reclamaram, a mãe falou, olha, meu filho, eu preciso ter contato com o filho, mas se a mãe precisa ter contato com o filho durante o período que ele está na escola, ela pode entrar em contato com a escola para verificar se está tudo bem com o filho. Não precisa ter um contato direto porque ele está em aula. Né? Ela não pode ligar para ele para saber se está tudo bem. Então, esses colegas falam, olha, os primeiros 20 dias tivemos algumas oposições, mas depois ficou tudo tranquilo. Eles entenderam os benefícios, porque os próprios alunos começam a enxergar os benefícios de ficar sem o celular. Né? Que eles conseguem até inventar coisas novas, sabe? Criatividade, criar coisas novas. O que a gente vai fazer agora aqui no lanche? Então, vamos criar um jogo, vamos criar uma dinâmica. Então, eles vão entendendo os benefícios. Eu acredito que a escola, o papel da escola é trazer para o aluno, não assim, a proibição, mas os benefícios dele não utilizar o celular durante um período que ele precisa de total atenção em outro assunto, e não no celular. Até quando
a Daniela fala, né, que já teve esse movimento na escola desde o ano passado, houve aprovação aqui na LESP de uma lei que proibisse a utilização, a lei bem semelhante, né, da proibição do celular. Então, os professores também já estavam trabalhando essa questão e a lei também acho que fortalece, né, para eles entenderem, pô, se tem uma lei, é porque a coisa é séria, não são só os professores pegando no pé. É uma necessidade, né? Sim, nós temos estudos de outros países que já tinham essa medida de tirar o celular completamente no horário das aulas, né? Em 2018, a França começou com essa restrição e, assim, eles começaram a observar mudança nas notas das provas, das avaliações. Os alunos começaram a evoluir, assim, né? Estão concentrados, têm foco, consigo prestar atenção 100%, eu consigo uns resultados melhores nas avaliações, nos trabalhos, no desempenho acadêmico. Uhum. E também até a questão da utilização do celular para as questões pedagógicas. Em alguns momentos isso também foi utilizado e, assim como o doutor já explicou, tem essa exceção, né? É possível, então, utilizar, a lei deixa essa abertura como exceção para a utilização em sala de aula. De que maneira isso vai acontecer, professora? No dia a dia, os celulares estão lá na caixinha, em pontos, em certos momentos, eles serão acessados? Não podemos negar que a tecnologia ela também traz ferramentas, né, para que a aprendizagem, para que o professor consiga trabalhar em sala de aula com algumas questões. Então, quando isso acontecer, nós vamos enviar um comunicado aos pais, né, na nossa escola, avisando, olha, daqui 2 dias os alunos vão utilizar o celular, porque nem todos estão levando, por causa da lei. Os que estão levando guardam na caixinha, mas os outros, tem alguns que não levam. Então, nós vamos avisar as famílias, e aí nesse dia eles podem levar para o uso exclusivamente pedagógico. Acabou a aula, acabou o uso, guarda na caixinha novamente. Uhum. Doutor, a escola colocou essa norma de ter a caixinha lá e os alunos automaticamente já estão colocando o celular. Mas eles são obrigados a isso? A seguir essa regra de colocar o celular na caixinha? E se eles falarem, tá bom, eu não vou usar, mas eu quero que fique na minha mochila, eles podem fazer isso? De acordo com a lei, podem. Mas a lei atribui ou lhes garante essa responsabilidade, esse direito, mas lhes atribui também o ônus. Porque se levarem o celular para a escola e optarem por guardá-los em suas próprias mochilas, por exemplo, qualquer dano ou extravio desses equipamentos não poderá ser atribuído qualquer responsabilidade para as instituições de ensino, que sequer ficaram sabendo, eventualmente, que esses alunos levaram esses aparelhos dentro das suas mochilas. Então, a lei garante certa liberdade e autonomia. Existe, inclusive, um protocolo de orientação aqui no âmbito do Estado de São Paulo, de que as escolas, em certa medida, acabem proporcionando um abrigo para esses celulares. Mas essa é uma orientação que não é ou não constitui uma premissa da legislação. Isso vai facilitar, obviamente, que esses alunos que optem por levar esses aparelhos, inclusive por questões de necessidade, uso para transporte e coisa assim, possam ter um lugar efetivamente que vai guardar, mas não é uma obrigação legal. E as escolas, justamente por não se colocarem na situação de alvo de uma obrigação legal, poderão optar ou não pela disponibilização desses locais de armazenamento. Veja, o que pode levar a uma certa contradição. Porque na medida em que você, instituição, disponibiliza um local para armazenar, embora a lei tenha dito que você não tem responsabilidade nenhuma, você acabou assumindo uma parcela de responsabilidade na medida em que você está armazenando. Você está assumindo uma feição de guardador, de depositário daquele objeto. E é justamente esse um ponto de polêmica que a lei, como é nova,
vai proporcionar, vamos dizer assim, experiências que vão maturar o próprio processo de aplicação da lei. Porque uma coisa é a letra da lei, sim, outra coisa é como a lei se aplica e como ela se comporta na vida cotidiana. E é o que nós vamos passar a experimentar agora, a partir de agora, que as aulas voltaram, ou vão voltar, né? Nem todas as escolas ainda retornaram, mas que nós vamos ver como é que os alunos vão se comportar, como é que as famílias vão se comportar e como é que as escolas vão ser receptivas a isso. O que é importante deixar claro, principalmente para as instituições de ensino, é que elas vão precisar ser bastante claras com relação a essas regras. Elas vão precisar informar as famílias para poder garantir que essas famílias possam, inclusive, orientar os seus filhos quanto leva o celular, não leva, vai ter lugar para armazenar, você vai poder guardar na mochila, em que situações você vai poder fazer uso disso, como a professora Daniela falou, quando houver o uso pedagógico, vai haver a necessidade de uma informação da escola para as famílias, para poder disponibilizar, porque nem todo mundo vai levar, sim, mas para as questões principalmente direcionadas a um aspecto de contatos de emergência, uso para transporte, ou outra necessidade, como por exemplo até cartão de crédito, que hoje é virtualizado dentro do celular. Sim. Às vezes o aluno sai da escola e não vai especificamente para casa, vai para um curso extra, vai para uma outra atividade que ele precisa levar o celular. Então, foi exatamente por essa razão que a lei trouxe essa importante liberdade de garantir que o aluno possa levar para a escola, mas que ele não possa fazer uso disso. Ele não pode acessar essa ferramenta durante o processo dele de aprendizagem que se desenvolve desde o momento que ele chega na escola até o momento que ele vai embora, passando inclusive pelo horário do recreio, do intervalo. Agora, se o aluno for pego usando, né, porque a gente está deixando bem claro aqui, não é proibido levar, porém é proibido usar sem autorização, né, não é uma atividade pedagógica, então é proibido a utilização. Se o aluno for pego utilizando, o que pode acontecer? Tem, como eu falei mais cedo, que as escolas têm uma disciplina normativa interna. O desrespeito a essa disciplina normativa interna permite a aplicação de penalidades. Advertência, suspensão. E isso as escolas vão precisar revisitar os seus documentos internos para, os casos em que não houver previsão, fazer essa previsão. Obviamente que o objetivo da lei não é punir ninguém, principalmente o aluno, mas é de conscientizá-lo quanto ao uso racional do equipamento. Eliminar ou tentar diminuir essa relação de dependência que acaba afetando o sono, a concentração, criando, ou, como dizem os profissionais da área de saúde, criando um ambiente ou uma sensação de irritabilidade, de ansiedade exagerada. Então, essas situações vão precisar ser trabalhadas e vão comportar as exceções. Então, existem situações em que, por exemplo, esses recursos acabam sendo, inclusive, ferramentas importantes para o aprendizado de um determinado aluno. Pensa na educação inclusiva, por exemplo, em que vídeos e áudios acabam somando esforços com os profissionais de educação para poder desenvolver esse processo de aprendizagem de cada aluno. E veja, a educação tem sido cada vez mais particularizada em razão das necessidades de cada aluno. Então é importante que as escolas tenham dentro dos seus regulamentos, dos seus regimentos escolares, previsão acerca das potenciais penalidades que, depois de um período de maturação, depois de muita informação, passarão a aplicar. Não adianta simplesmente passar a prever a punição, não informar ninguém e aplicar a sanção como se ela fosse um castigo, porque o objetivo não é esse. O objetivo é garantir o foco
na aprendizagem. Daniela, já teve lá na escola algum caso desse, de agora com a proibição, ou no ano passado, como vocês já estavam trabalhando, dessa insistência e acabar o aluno sendo pego usando o celular escondido? Não, não tivemos, mas como o doutor falou, precisa ter uma clareza das regras. Toda escola tem o seu regimento, as suas regras. Então, essas regras precisam ser bem informadas, tanto para os alunos quanto para as famílias. E aí, depois dessas regras informadas, tem as penalidades. Então, para qualquer coisa na escola que eles não cumpram as regras, tem a advertência, comunicar os pais. Não aconteceu ainda do celular, mas se acontecer, nós já temos previstas as penalidades e já informados os pais e os alunos também. Quais seriam essas penalidades? Na primeira vez, nós vamos pegar, levar o aluno até a coordenação, orientá-lo, né, trazer de novo as regras e avisar os pais. Então, olha, ele trouxe, não pode, tem a lei, tem as regras. Na segunda vez, já é advertência. Daniela, você acha que essa medida, aí quando a gente fala da força de lei, pode também ajudar dentro das escolas? Porque parece que ao longo dos anos se perdeu muita coisa do respeito às regras. Muitas casas não têm regras e daí a criança, o adolescente, quando vai para a escola, acha que também não tem que obedecer, né? E você acha que isso pode ajudar? Pode ser também uma medida educativa para outros setores, para outras áreas? Eu acredito que pode ser, sim, uma medida educativa, mas ela precisa ter também a questão da família, da participação da família. Não é só a responsabilidade da escola. A família também tem que auxiliar nesse limite do uso do celular. Porque você pensa, agora eles não podem, por 5 ou 6 horas, não podem usar o celular. Chega em casa, eu vou liberar esse celular por mais tempo, porque ele não usou na escola, porque ele ficou muito tempo sem usar. Então, precisa também a família participar desse processo educativo, do limite, de ter um limite no uso do celular, porque isso impacta não somente na aprendizagem, mas em toda a questão do aluno, da criança, do adolescente, porque eles ainda não estão maduros o suficiente para saber, para ter o controle do impulso, né, para saber quanto tempo eu posso ficar no celular. Eu já fiquei muito tempo, agora eu vou parar. Ou eu estou numa palestra, eu preciso desligar o celular. O adolescente ainda não tem essa maturidade, porque as funções executivas do cérebro dele ainda não estão totalmente formadas. Então, ele não tem essa maturidade de saber, eu não posso usar o celular agora. Então, isso vai auxiliar muito em outras questões também na escola, porque estudos trazem que só de o celular estar na mochila, o aluno fica focado no celular. Nossa. Só de estar na mochila. Então, o pensamento dele, a atenção dele está focada ali no celular, mesmo que ele não esteja com o celular na mão. Aí você vai dizer, mas e na caixinha? Mas na caixinha ele sabe que ele não pode pegar, porque a mochila está ali do lado dele. Ele pode ouvir uma notificação, né? Ele pode ouvir um barulhinho, e aí a concentração dele vai estar totalmente para o celular. Já na caixinha ele vai saber que tem que colocar desligado, né? Para não interferir na aula. Então, ele vai saber que aquele momento não adianta ele ficar pensando no celular. Então, isso vai ajudar em todos os aspectos da vida dos alunos, tanto das crianças quanto dos adolescentes. Mas, eu repito, a família também precisa participar desse processo. E você, como educadora, o que você deixa de dicas também para as mães, para os pais que enfrentam essa situação, né? Permitiram a utilização do celular e agora não conseguem controlar. Às vezes viram e falam, desliga esse celular, vai ler um livro, vai fazer outra coisa. E não obedece, né? Como trabalhar isso também? Dá uma ajuda para os pais? Sim, olha, as crianças e os adolescentes, eles modelam os pais. Então, eu não consigo falar para o meu filho, sai do celular se eu também não saio. Se na mesa do jantar, os pais também estão no celular. E fala para o filho, desliga o celular. Então, precisa também ter uma conscientização da parte dos pais. Então, se o pai quer que a criança leia mais, os pais também precisam ler e mostrar para a criança que estão lendo. Porque a criança vai modelar aquilo que os pais estão fazendo.
E trazer outras dinâmicas para casa. Então, por exemplo, crianças pequenas, né, que já querem assistir lá vídeos no YouTube, querem ficar... O que acontece? Os pais trabalham, as mães trabalham, e muitas vezes a criança ali naquela tela vai ficar quietinha para a mãe poder, né, fazer as outras coisas, e o pai também. Só que precisa ter um momento com aquela criança. Precisa parar um pouco e brincar com aquela criança. Mostrar outras possibilidades para as crianças. Porque hoje eles não sabem, muitas brincadeiras que nós tínhamos na nossa infância, sim. eles nem conhecem mais. Eles não sabem. Então, mostrar para essas crianças outras possibilidades que não seja a tela. Então, uma pintura, dar tinta para a criança, vamos fazer uma receita juntos, vamos fazer um bolo. Mostrar para crianças que tem outras possibilidades que também vão ser legais, além de criar memórias com as famílias, né, do que só ficar na tela. Doutora, até quando fala sobre isso, sobre a responsabilidade dos pais, porque a lei, ela é direcionada ali de uma certa maneira para os adolescentes, para as crianças. Mas, na verdade, como foi bem falado, eles não têm muita maturidade, esse entendimento. Então, é o papel dos pais. Essa lei também, então, é voltada para os pais. Vamos dizer assim, as crianças e os adolescentes são os destinatários diretos da norma. Porque são eles que fazem o uso propriamente dito, que se objetiva restringir e não proibir. Mas a professora Daniela, acho que, sem usar juridiquês, ela acabou destacando o papel fundamental da norma. A Constituição Federal, o Código Civil, todos eles atribuem aos pais o dever de, ao criar os filhos, prover a sua educação. Ou seja, o controle parental é indispensável. Não é por outro motivo que, inclusive, as próprias plataformas disponibilizam maneiras dos pais controlarem, de algum modo, aquilo que os seus próprios filhos vão acessar. Conteúdo inapropriado, conteúdo violento, conteúdo que só traz malefícios em algumas coisas. Porque a tecnologia, a internet, ela é tão democrática que ela está aí para o bem e para o mal. Então, o controle parental é indispensável. E uma das formas de controle parental que é lúdica é os próprios pais abandonarem os seus próprios celulares, os seus próprios equipamentos e participarem mais da vida acadêmica, escolar dos próprios filhos. Então, estudar com eles, ler, perguntar como foi, o que aconteceu, com quem conversou, sobre o quê. A maneira de você interagir com aquele aluno, com seu filho, com o seu próprio filho, vai te permitir exercer não um papel de autoridade, mas de autoridade velada, que vai dar justamente esse controle e vai espelhar esse comportamento que lá na frente, hoje a criança, quando se tornar adulta, vai replicar para o filho dela. Volto a insistir, o papel da lei não é o de proibir, não é o de, vamos dizer assim, tornar o celular e o acesso à internet uma coisa abominável. Muito pelo contrário. Mas é o de racionalizar a ponto de pais e filhos entenderem que existe um mundo inteiro de possibilidades fora da tecnologia, fora do celular. Os livros, as brincadeiras, a interação, as conversas, as rodas. Antigamente, a gente falava, tinha até caderno de enquete. Sim. Né? Hoje em dia, isso se perdeu, justamente por conta do uso, vamos assim, ilimitado dessa tecnologia. Então, a lei, ela fala muito das escolas, fala muito da proibição do acesso pelo aluno, mas o destinatário principal, velado da norma, são os pais, que vão precisar
trabalhar, como diz as leis, a Constituição principalmente, em parceria com as escolas, para conseguir garantir uma melhora no processo de aprendizagem. Melhoria de nota, melhoria de concentração, eliminar ou diminuir aqueles aspectos de ansiedade que tomam conta do dia a dia do aluno que fica ali diuturnamente no celular. Então, isso tudo vai ser, ou essa atribuição vai ser compartilhada, essa responsabilidade será compartilhada. Porque, veja, tudo bem, a lei objetiva proteger o aluno dentro da escola. E o aluno que fica o resto do período em que ele não está na escola, ininterruptamente no celular? Esse aluno não tem que ser protegido? De que forma ele vai precisar ser protegido? E aí é que vem a parceria dos pais, de controle, uso moderado, uso adequado do celular. E isso sempre existiu. Então, quando a gente fala, e você fez uma pergunta bastante eficaz assim, e propícia, né? Porque fala, os pais não estão isentos ou imunes desse processo. Eles vão ter que contribuir. E eles terão um papel de protagonistas nisso. Como a professora Daniela falou, crianças e adolescentes não têm a maturidade de. Então, cabe aos pais ajudá-los nesse processo de atingimento dessa maturidade. Daniela, a gente pode falar que até uma tendência mundial nas escolas, então, ter essa restrição da utilização dos celulares. Alguns países já têm essa medida, como você comentou com a gente. Já se vê o resultado? Já tem pesquisas que comprovam em outros países que deu certo? Sim, já tem pesquisas que comprovam que deu certo, inclusive que eu citei da França em 2018. E eu acredito sim que é uma tendência, porque os resultados positivos vão aparecer. Então, é provável que o mundo inteiro faça essa restrição, porque é um benefício para os alunos. Se nós pararmos para pensar, nós e essa geração de pais, somos a última geração que vivemos a nossa infância sem o celular. Sim. Nós somos a última geração. Então, cabe a nós ensinar os nossos filhos, os nossos alunos, que tem vida sem celular, que tem graça sem o celular, porque para o adolescente nada tem graça, é só o celular. Mas cabe a nós ensiná-los que sim, que tem outras possibilidades. E ensiná-los que o celular é bom sim, também tem benefícios, mas o uso tem que ser consciente. Um celular para fazer uma pesquisa, a inteligência artificial está aí. Então, também cabe aos pais e aos educadores ensinar como usar, como utilizar toda essa tecnologia. Mas que eles saibam também que tem um mundo fora da tecnologia, que também é legal, que também é divertido e muito benéfico para a vida deles. E, doutor, o senhor comentou que essa legislação, ela pode, com a implantação dela, ela pode, com o tempo, sofrer alguma adaptação. Por exemplo, hoje se fala a palavra proibido, E o senhor mesmo já falou aqui várias vezes que não é uma questão só de proibição, mas é uma regulamentação, é colocar limites. O senhor acha que, com o tempo, a legislação pode sofrer algum tipo de alteração ou não? É difícil fazer previsão do futuro, mas eu entendo que ambas as leis, a estadual e a nacional, elas foram felizes em restringir a proibição para o uso não autorizado e não pedagógico durante a jornada escolar. Isso abre possibilidades para que o uso seja feito mesmo dentro da escola quando estiver direcionado para uma atividade pedagógica. Obviamente que a lei vai passar por esse período de experimentação e de maturação. Então, não se descarta a possibilidade dela ser melhorada. E isso vai fazer parte, inclusive, do próprio processo de melhoria social. Então, nós vamos precisar passar por um período de maturação, de experimentação, em que nós vamos constatar, por exemplo,
se houve significativamente melhora no processo de aprendizagem a ponto de elevar as notas dos alunos, os aproveitamentos acadêmicos dos alunos. Se isso se mostrar efetivo, talvez uma mudança legislativa não seja necessária, porque mais do que uma proibição, a lei quer imprimir ou quer implementar uma nova cultura. A cultura do quê? Do uso racional, do uso inteligente da tecnologia. Como a professora Daniela falou, vai usar a tecnologia é ótima, é excelente para muita coisa. E não se pensa num mundo sem tecnologia. A tecnologia veio e daqui para frente cada vez mais o mundo se tornará tecnológico. Então, a gente tem que parar para refletir. Quem faz uso da tecnologia? O ser humano que faz uso dela ou é ela que faz uso do ser humano? Então, penso eu, e é só uma percepção, de que a tecnologia existe para servir o ser humano, e não o contrário. E é nesse cenário que eu penso que eventuais modificações legislativas se farão necessárias na medida em que essa nova realidade que se quer imprimir desse uso racional não se mostrar efetivamente positiva para a melhoria desse processo de aprendizagem. Aí, obviamente, vai se passar, vai se endurecer ainda mais aquilo que se viu ao longo dos últimos anos. Por quê? O que se viu foi cada vez mais, com o acesso à tecnologia, um aumento do quadro de dependência do uso das telas. Então, veio a lei para falar, olha, enquanto sociedade estamos indo no caminho errado. Precisamos valorizar outras realidades além daquelas que são trazidas pela tela do celular ou do tablet. Então, me parece que se isso se mostrar na prática, passar a trazer essa evolução, eu acho que talvez não seja necessário, mas não descarto a possibilidade de a lei endurecer ainda mais. Bom, quero agradecer aqui os meus convidados, né, por essa conversa, esclarecer também, acho que os adolescentes principalmente que estavam preocupados, os pais também, como fariam, eu acho que ficou muito claro, né, tanto a forma que vai acontecer a restrição e também os motivos pelos quais essa restrição, então, vai acontecer. Quero agradecer a presença aqui do Dr. Luiz Fernando Salles Gianellini, que é advogado. Muito obrigada. Eu agradeço, agradeço também aos telespectadores, acho que esse assunto ainda vai trazer preocupações, vai trazer algumas dores, algumas angústias, trará trabalho para as famílias e para as escolas, mas no fim das contas a sociedade como um todo vai ganhar e tanto o governo estadual quanto o governo federal acertaram, na minha humilde opinião, em trazer essa inovação legislativa que vai proteger todo mundo. Obrigada. E também agradeço Daniela Magno Brandão, que é vice-diretora e coordenadora pedagógica. Muito obrigada. Eu que agradeço de estar aqui nesse bate-papo muito importante e, como você disse, é o que as famílias e os alunos estão buscando, né? Querendo saber como que vai acontecer, mas que eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para a aprendizagem dos alunos. Muito obrigada. O Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.